O Ministério Público está muito perto de pegar Carlos Bolsonaro por conta do escândalo das rachadinhas no gabinete dele, lá no Rio de Janeiro. No ano passado, houve uma especulação a respeito da prisão do Carlos Bolsonaro, justamente na mesma época que esse assunto estava para ser encerrado. Só que o Ministério Público ficou com mais perguntas abertas e esse caso se arrastou por mais um ano. E agora, talvez esse seja o motivo para Carlos Bolsonaro estar sumido. Ele nem está participando da candidatura ou da campanha do Alexandre Ramagem. Ele, Carluxo, que era visto como alguém muito importante e essencial para essa candidatura. Mas o que você acha disso? Será que Carlos corre o risco de ser preso? Esse é o motivo dele ter abandonado a campanha do Alexandre Ramagem ou existe outra razão? Se você quer a prisão do Carlos, deixa o like e se inscreva no canal. O Guilherme Amado do Metrópolis, pessoal, trouxe a informação que o Ministério Público do Rio de Janeiro está apresentando ou está para apresentar o relatório final a respeito do inquérito que avalia o peculato dentro do gabinete do Carlos Bolsonaro. No caso, rachadinhas. Essa história já está se arrastando há muito tempo, bem antes do Bolsonaro deixar a presidência da República. Já havia essa história de rachadinha, caixa 2, não somente no gabinete do Flávio Bolsonaro, mas também no gabinete do Carluxo. Por que essa investigação se arrastou por tanto tempo? Porque Carlos ele é vereador desde 2001. Muitas pessoas passaram pelo gabinete do Carlos. Então você tem que investigar todo mundo. E se for de fato aberta uma denúncia contra o Carlos Bolsonaro, então vai ter que ser aberta uma denúncia contra o Carlos e contra outras 26 pessoas. Então assim, é muita gente para avaliar ao longo desses 20 anos, mais de 20 anos que o Carlos é vereador. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem como caracterizada a rachadinha no gabinete do Carlos. Resta saber se ele foi beneficiado. Então são muitos anos, muitos assessores e essa investigação minuciosa fez com que o processo se alongasse por mais tempo do que todos nós gostaríamos. E como eu falei, o Ministério Público do Rio de Janeiro já tem caracterizada, já está confirmada a existência de rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Isso foi confirmado com uma ex-assessora que é peça-chave em toda essa investigação. Porque essa assessora fez 219 repasses, ou melhor, 219 transferências para o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro. Esses valores de quase 220 transferências somados ao longo do tempo dão aí aproximadamente 650 mil reais. Então, houve essa transferência. O que precisa ser confirmado? Se Carlos Bolsonaro foi beneficiado pelo esquema ou não. Se esse chefe de gabinete do Carlos pagava, por exemplo, convênio médico, despesas pessoais do Carlos ou coisas do tipo. Porque aí o peculato estaria caracterizado e Carlos não somente comandaria um gabinete onde havia uma rachadinha, como ele seria o grande beneficiado. Se depois de toda essa apuração, Carlos não teve conhecimento dessa rachadinha, ele pode ser inocentado, o que é muito difícil, porque você passa tanto tempo com 26 servidores podendo ser também denunciados e você não sabia de nada. Então a situação do Carlos Bolsonaro é uma situação bastante complicada, como também é a situação da família Bolsonaro. E isso é um ponto importante para nós entendermos um dos pontos mais importantes dessa rachadinha do gabinete do Carlos. Porque os gabinetes do Carlos na Assembleia Municipal do Rio, na Câmara Municipal, melhor dizendo, do Flávio Bolsonaro na Assembleia Estadual e do Jair Bolsonaro na Câmara Federal, eles eram interconectados. Como assim? Havia rodízios de funcionários nos três gabinetes. Então esse funcionário, o funcionário A, o João, trabalhava primeiro no gabinete do Carlos. Aí depois ele pegava a rescisão e ia trabalhar no gabinete do Bolsonaro. Pedia a demissão, pegava a rescisão e ia trabalhar no gabinete do Flávio. E depois voltava para trabalhar no gabinete do Carluxo. Então eles ficavam pingando de gabinete em gabinete. E é a acusação de que todos os integrantes da família Bolsonaro faziam rachadinha. Bolsonaro, Carlos e o Flávio. Então esse funcionário ou esse assessor pegava o salário, repassava uma parte para o político. Flávio, Carlos ou o próprio Bolsonaro. Pegava a rescisão do contrato e repassava uma parte para o político e depois era contratado pelo outro integrante da família. E assim havia todo esse rodízio. Segundo a ex-cunhada do Bolsonaro, a irmã da Ana Cristina Vale,
a Andréa Valle. Quem organizou tudo isso foi o Bolsonaro. Ele era o cabeça por trás do escândalo das rachadinhas. E havia esse rodízio, tanto que um dos cunhados do Bolsonaro, ele havia sido demitido da função porque cansou de repassar dinheiro para o Bolsonaro. É claro que a irmã da Ana Cristina Valle, ela pode estar defendendo a Ana Cristina, porque especula-se também que a grande pessoa que gerenciou toda essa rajadinha era Ana Cristina Valle, porque ela era chefe de gabinete do Carlos, e quando o Flávio Bolsonaro assumiu seu posto como deputado estadual em 2003, ela indicou a melhor amiga para ser chefe de gabinete do Flávio. Então, como você pode ver, isso tudo caracteriza um problema muito pesado, porque se um integrante do gabinete do Carlos for pego com rachadinha, é muito possível, e ele trabalhou nos outros gabinetes, é muito possível que ele tenha feito também nos demais. Só que diferentemente do seu irmão Flávio, o Carlos não possui foro privilegiado. Ele é um integrante muito exposto da família. É claro que Bolsonaro também está exposto porque não possui foro privilegiado, apesar de ter a prerrogativa de ser julgado no STF. Como Carlos ele está enfraquecido, não tem o poder político do Bolsonaro mais ao seu lado, ele é o membro mais fraco da família Bolsonaro. Se algo acontecer e de fato essa investigação for adiante, Carlos terá grandes problemas para enfrentar na justiça sem as proteções que ele tinha no passado. Esse caso das rachadinhas do gabinete do Carlos suscitou alguns questionamentos, algumas percepções sobre a prisão do Carlos em 2023. Você for pegar, nós temos notícias já desde maio de 2023 do Lindenberg Farias, que é do PT, era vice-líder do governo na Câmara, falando que o Carlos seria preso. Mas essa não era uma percepção somente do Lindenberg Farias, que é alguém que é de oposição ao Bolsonaro, mas de integrantes do próprio PL. Bolsonaristas do PL, lá em 2023, tinham a percepção que o Carlos seria preso. E quando surgiu todo esse burburinho da prisão do Carlos Bolsonaro? Quando o Ministério Público do Rio de Janeiro havia finalizado o relatório das rachadinhas no ano passado. Só que novas perguntas surgiram e o inquérito precisou ser postergado por mais um ano, e agora novamente ele está para ser encerrado. Há uma percepção antiga a respeito da prisão do Carlos, isso já vem desde 2021, no mínimo, que o Bolsonaro teme uma prisão do Carlos. Tanto que quando houve o 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez lá um discurso muito forte, falando que não iria acatar as decisões do Alexandre de Moraes, todo mundo estava achando que ele estava querendo dar um golpe de Estado. E não, aquelas falas foram porque o Carlos estava escondido no Palácio da Alvorada. E se houvesse um pedido da Polícia Federal para que o Carlos se entregasse, ou que houvesse uma invasão para prender o Carlos, o Bolsonaro havia se posicionado dizendo que ele não iria acatar essas ordens, porque havia já um medo com relação à prisão do Carluxo. E pode ser que Carlos esteja com medo agora, porque como ele é um dos investigados, ele tem um acesso antes de todos nós. Então ele sabe, até mais porque ele é político, ele sabe que o processo está no fim, ele sabe que essa história iria acabar surgindo, e talvez esse seja o motivo para ele ter desaparecido da campanha do Alexandre Ramagem, que é amigo pessoal do Carlos, é o candidato do Bolsonaro para disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, e o Carlos era visto como uma grande estrela dessa campanha. Alguém queria potencializar o Ramagem nas redes sociais, queria construir a campanha do Ramagem contra o Eduardo Paes, da mesma forma que foi feita com o Bolsonaro em 2018. Mas isso não aconteceu, o Carlos está sumido. Qual o motivo ainda não foi revelado. Pode ser que seja o escândalo das rachadinhas? Pode. Eu acredito que é uma possibilidade bem forte. Mas e você, no que você acredita?